8 de junho. Estamos a ver aqui uma sementeira direta com cultura de cobertura muito forte e acabou de chover cerca de 30 milímetros, 30 litros por metro quadrado esta noite, e anda-se completamente sem agarrar nada aos sapatos. Temos uma absorção total da água, não houve qualquer tipo de escorrimento, e esta é uma das grandes vantagens da sementeira direta com cultura de cobertura, pois qualquer um destes fenómenos mais extremos encaixa muito melhor nesta situação do que nas situações de mobilização. O que temos muitas vezes na mobilização é, nesta fase, ainda muito solo descoberto, e muitas vezes até mesmo depois da sacha ele leva uma pancada de água de 30 milímetros e vai ficar com uma carapaça outra vez, uma crosta, que é aquilo que a gente não queria. E aqui conseguimos ver que o terreno está completamente tapado e é fácil perceber que a água não tocou no solo, portanto o solo está protegido e encaixou tão bem a água e evitou qualquer destruição da estrutura à superfície. E o que vemos é a possibilidade mesmo de entrar hoje. Podia entrar aqui uma máquina agrícola, por exemplo, que é o caso que vamos fazer um herbicida. Se fosse uma sementeira convencional, eu agora teria que esperar 3, 4 dias. Há uma diferença substancial. Isto é uma sementeira direta já com 6 anos e começa a ter já uma estrutura que não há compactação, nem há marcação dos rodados, do pivô, dos pulverizadores e dos tratores do semeador, etc. E por isso, mais uma vantagem desta cobertura de inverno, que é a diferença que estamos a fazer agora, é aumentar a densidade das coberturas e fazer com misturas que deixam muito mais biomassa, muito mais matéria orgânica à superfície, e o solo está completamente tapado, até que o milho também vai fechar aqui entretanto. Também em termos de infestantes, vê-se que nas zonas onde fizemos reparação dos rodados, que é feito com uma grade, há muito mais infestantes, principalmente as figueiras de inferno, que aparecem, que nos obrigam agora a fazer uma intervenção, provavelmente grande parte dela culpada por esta mobilização. E como este ano não queremos ter nenhuma figueira de inferno em nenhum dos campos, vamos ter que fazer aqui um investimento mais difícil, que é pulverizar muitos destes campos só no local dos rodados, porque a nível da cobertura de solo, como não há mobilização, temos muito menos figueiras de inferno. Está aqui uma, porque havia aqui um pouco de solo à vista. Estamos a tentar também reduzir os herbicidas aqui a partir da cobertura total do solo, que não deixe também haver luz suficiente para estas infestantes se desenvolverem. Não é possível ainda 100%, porque temos ainda algumas plantas, como este milho painço, que conseguem mesmo furar como o milho muitas vezes e conseguem romper. Mas a redução ao longo dos anos tem sido muito interessante, porque acabamos por ter aqui outra flora completamente diferente. Figueiras de inferno, por exemplo, já pouco existe. Temos mais algumas gramíneas que não habitualmente, a milhã verde, mas esta cobertura traz-nos logo um impacto menor na pressão das infestantes, e mesmo nos anos que é difícil controlar, o inóculo que fica para os anos seguintes é menor. Vamos a ver aqui a junça, por exemplo, também a conseguir sobreviver e reproduzir-se todos os anos nesta zona mobilizada, e quando vamos para a zona coberta de biomassa, a junça desapareceu. Portanto, novas formas
temos que adaptar e atualizar o itinerário da herbicida com algumas diferenças e com algumas técnicas de aproximação diferente, pois vamos ter uma flora diferente e uma forma de aparecerem as infestantes de forma muito diferente. A maioria delas só aparecem já depois de uns tempos. Habitualmente fazemos glifosato antes da sementeira e, portanto, as perenes praticamente desaparecem, as que já estavam germinadas. E agora estamos com segundas camadas que é preciso agora fazer um herbicida para corrigir. Mas ao longo dos anos esperamos vir a reduzir esta necessidade, pois também o inóculo vai baixando e isso provavelmente vai nos ajudar a ter menos infestantes e provavelmente talvez conseguir alguns anos evitar alguns herbicidas. No mesmo dia continuamos a ver o efeito da chuva após 30 litros nesta noite e o que vemos realmente é uma compactação ao nível da estrutura do solo que vai deixar bastantes marcas neste nível. A compactação tem a ver agora também com a necessidade que tivemos de fresar estes terrenos, que agora com terrenos muito em pó, grande parte destas vai ter capacidade menor de respirar, de arejar, por isso a necessidade depois de sacha. A novidade deste ano é que continuamos a insistir também nas sementeiras convencionais no aumento da biomassa através da cultura de cobertura. E penso que nestes casos, onde ainda uma grande parte da biomassa consegue ficar, mesmo após as mobilizações, e quanto menores forem as mobilizações melhor, temos um equivalente quase à sementeira direta. Só que toda esta biomassa degrada-se muito mais depressa com as mobilizações e não deixa ficar um filme de biomassa durante o tempo que o milho ainda não está tapado. Ainda não está para a terra e, portanto, não tem área foliar para depois a chuva bater. E todas estas necessidades de regas para emergência, etc., têm o seu efeito, mas com o acaso de aumentarmos a biomassa, podemos diminuir uma parte do efeito. E a vantagem que temos é a vida do solo está cada vez a notar-se uma melhoria, mesmo em sementeiras convencionais, pois temos cada vez mais vida nestes solos, que também ajuda a estruturar esta necessidade ainda de fazer as mobilizações. E vamos ver se, com o continuar dos anos, podemos mesmo chegar a voltar à capacidade de voltar todos estes terrenos para a sementeira direta. Até agora ainda temos diferenças na produtividade, mas também hoje temos capacidade de semear melhor, ter corrigido muitos dos defeitos que tínhamos na diferença entre a sementeira direta e a sementeira convencional, e com o evoluir dos anos estamos a encontrar algumas capacidades de reduzir as diferenças de produção e as diferenças dos custos cada vez são maiores, pois podemos aqui retirar grande parte desta logística das mobilizações. E o mais importante do que só o preço das mobilizações é a qualidade do nosso solo, que pode vir a subir, e esta capacidade de reter mais carbono. Podemos ter aqui um solo novo, principalmente nestas áreas muito argilosas, que são aquelas onde gastamos mais dinheiro. Nas áreas mais arenosas temos mobilizações muito mais baratas e com menos problemas e com mais dificuldade, onde a sementeira direta se adapta pior. Toda esta zona de sementeiras convencionais em argila é onde gastamos mais energia, é onde temos que carregar mais para fazer emergências, e tudo isso desaparece com a cultura de cobertura. Temos que conseguir aumentar a produtividade e reduzir ainda mais os custos para ver se, mesmo reduzindo alguma produção, podemos vir a conseguir reduzir esta necessidade destas mobilizações que nos levam a degradar uma parte do solo e, portanto, não conseguimos avançar neste progresso da saúde do solo à velocidade que estamos a fazê-lo na sementeira direta. Outro exemplo do efeito negativo destas chuvadas intensas em cima do terreno mobilizado é nestes casos onde temos ainda menos biomassa. Quando temos menos biomassa, aí depois é mesmo uma placa que fica, onde vamos deixar aqui bastante problemas aqui de compactação. Vimos a chuva que escorreu para a linha da zona
onde é semeado o milho. Nos pneus onde passou o trator também se vê que encheu de água. E este é um problema que é difícil agora reverter. Mesmo a Sacha vai reverter uma parte, mas temos aqui uma placa, uma crosta gigante que nos vai complicar bastante o arejamento do solo. Portanto, aqui a nossa conclusão é que quanto mais biomassa tivermos à superfície, mais gretas vamos abrir nestes locais e conseguimos reduzir o efeito da pancada de água e na destruição da própria estrutura deste solo à superfície. Tudo o que temos alguns rodados complica ainda mais. E aqui, por exemplo, já que praticamente este chão, este solo não respira. Fechou completamente e vai ser complicado o desenvolvimento do milho nestes sítios porque atrasa este ciclo.